Bebê. Olá, tudo bom por aí? Por aqui também. Vamos lá, mais uma conversa, mais um bate-papo, mais uma informação, mais um assunto importantíssimo. Muita gente nem conhece, né? Muita gente nem, hoje em dia, assim, né? Falar o que é 1000 dias. Eu até pus uma caixinha lá, algumas pessoas responderam que não sabiam, né? Então, a gente vai conversar sobre o 1000 dias. Vou chamar a Bia aqui. Beatriz Adriane. Cadê ela? Beatriz, pediatra maravilhosa. Quem conhece ela sabe do que eu tô falando. Sou muito experiente, muito pesquisadora, ama muito o que faz. Eu sou suspeita para falar dela, né? Ah, Adriana. Ai, gente, eu tenho muita sorte de ter encontrado ela. E conheço, enquanto ela não aparece, vou falar de onde que eu conheci Beatriz. Conheci Beatriz 4 horas da manhã, na fila do ônibus para subir para Machu Picchu. Esqueci há quantos anos atrás, não sei se ela vai lembrar, mas sei lá, uns 15 anos atrás, talvez. Não tenho noção de tempo mais, de quando que foi isso. E fui para a fila. Gente, cadê ela? Fui para a fila. Tô ouvindo uma falação, uma mineira falando e conversando, aquela coisa toda. Aí entrei na fila e falei, você é mineira de BH? Ela falou, sou. Aí a gente foi descobrir. A gente ainda era vizinha de bairro. Oi! Oi! Você tá Oi, contando as bacana. fofocas, né? Hã? Você tá contando as fofocas, tô vendo isso. Eu falei, ó, eu não vou falar antes dela o que é os 1000 dias do conceito. Enquanto ela não entra, deixa as pessoas saberem onde a gente se conheceu. Aí que eu descobri que ela era pediatra. Eu conheci ela antes dela ser a pediatra maravilhosa. Nós estamos cheios de paciente em comum, de mãe de paciente em comum. A Adriana já deu oi, agora a Nath. A Nath. Ai, gente, mas é isso. Bem-vinda, minha amiga pediatra, parceira maravilhosa. E Gratidão aí, por ter amor? aceitado o Você tá convite boa? na semana do Natal. Só você mesmo, Lulu? Tamo aí junta. Mas então, a nossa proposta é sermos breves, meia hora, 40 minutos no máximo, até para quem for assistir depois não ficar cansativo. Daqui a pouco já é Uhum. horário de almoço, nós estamos numa semana intensíssima. Sim, sim. Mas é isso. 1000 dias. Muita gente respondeu que não sabia o que era. Você quer falar do conceito primeiro? Eu falo? O que você Eu quero me apresentar primeiro, porque eu cheguei atrasada. Mentira, eu atrasei 2 minutos, gente. Essa mulher é Na ansiosa. verdade, eu nem me apresentei também, não. Mas é porque tem gente que não me conhece, né? É Então verdade. vamos às duas. Você primeiro, que você é a hostess. Então, eu sou Luciana, psicóloga, neuropsicóloga. Trabalho com criança e adolescente desde sempre, há 18 anos de formada. E trabalho com avaliação neuropsicológica, com terapia, né? Na abordagem do TCC, que eu acho que é a terapia que mais funciona, né, com crianças, independente de transtorno ou não, mas eu acho que a cognitivo-comportamental realmente é muito eficiente, né? É bom. É bom. E Eu agora gosto. tô entrando aí no mundo da orientação parental, né, por mudanças pessoais, profissionais, né? Eu sinto que eu já fazia antes, né? Quando a gente trabalha com criança e adolescente, não tem muito como fugir de orientar os pais, as famílias. Mas a ideia é que agora eu me aprofunde mais, né? E é isso.
E mais. Hã? Pessoal, então, meu nome é Beatriz, eu sou pediatra. Eu sou pediatra, inclusive, da neném da Lu, da Sofia. É, eu atendo consultório de pediatria geral. Eu também sou mestre em saúde da criança e do adolescente pela UFMG. E nós estamos juntos aí nessa empreitada aí de tentar mudar o mundo um pouquinho, uma família de cada vez, através do amor, do apego, da medicina de boa qualidade, né, dos cuidados infanto-juvenis de boa qualidade, embasados cientificamente, né, Lulu? Sempre. Muito Sim, bem. Então, vou entrar no tema, né, para a gente não se prolongar muito. sim. Pessoal, esse tema dos primeiros 1.000 dias de vida, muitas, às vezes para os pacientes, né, para o público leigo, digamos assim, pode soar um pouco estranho assim, e novo. Mas para a gente que já está no meio, já tem muito, muito tempo que a gente trabalha em cima desse tema, que esse tema é estudado e falado. E o que quer dizer 1.000 dias, né? 1.000 dias é o período que compreende desde a concepção, então, os 9 meses de gestação até os primeiros 2 anos de vida do neném. Hoje está até uma discussão assim que a gente deveria abordar também um período pré-concepcional, que ele também faz diferença. Então, a 1.100, né? gente está arredondando aí para uns 1.100 dias, né? Talvez os 3 meses pré-concepcionais já devessem receber uma atenção especial também. Mas, para o número ficar redondo e bonito, a gente vai considerar a gestação e os primeiros 2 anos de vida do neném. E a gente está aqui hoje para falar o porquê que esse período é tão importante, né, Lu? Sim. Crucial, eu diria. Né? Muito, muito. Então, existem vários aspectos físicos, emocionais, da saúde, né? Assim, o físico envolve muito. Porque assim, ó, então vamos pensar, desde a gravidez. Não vamos nem voltar na gravidez, não, porque eu acho que isso também, claro, é importante da saúde da mulher que vai receber, né, aquele feto, que vai desenvolver aquele corpo, né, a casa do bebê durante 40 semanas. Mas assim, isso também eu acho que aí é muito individual, né? Aquelas pessoas que às vezes engravidam sem estar planejando, por 1.001 motivos, né? E aí também eu acho que fica mais real, né? Essa coisa de que, ó, eu sei que eu tô grávida, né? A partir daquele momento também, eu acho que é muito válido, porque senão a gente já começa a culpabilizar a mãe antes da fecundação ali, né? Da concepção. Então aí eu acho que também até para aliviar um pouco, né? Essas mães. Mas é óbvio que é importante a saúde da mulher, né? Mas vamos pensar, No pré. concepção. No pré. Né? Se você teve um pré bom, se sua saúde já era boa, se você tinha hábitos alimentares e de vida e de saúde, ótimo, né? Se não tinha também, então antes tarde do que mais tarde, digamos assim, né? Então, descobriu que tá grávida? Vamos pensar. Então, como que é a gravidez? Um pré-natal bem feito, né, Bia? Escolher bons profissionais, cuidar, assim, da alimentação, da saúde, desmistificar muita coisa, né? Quando eu estava grávida mesmo, eu tinha contato com muitas mães grávidas, falava assim, nossa, mas será que eu posso fazer isso, né? Então, tinha muito daquilo. Mas você já fazia antes? Seu corpo já fazia? Né? Então, tá tudo bem você continuar fazendo, óbvio, com orientação. Enfim, né? Coisas, não sei, tem aquela história do CrossFit lá, né? Não sei, depende. Né? Se você tá bem, se tem orientação, se você tá bem assistida. A gente já viu muitos vídeos, né? De mães barrigudas fazendo 1.001 coisas e tá tudo Sim, bem, né? e tudo bem. Não tem problema. Mas para aquela mãe que não fazia, né? É muito importante que comece a fazer, né? Isso, exato. É isso que eu falei, antes tarde do que mais tarde. Se você tá ali sendo caso para uma pessoa, para um desenvolvimento humano, né? Então tá na hora de repensar e que isso sirva para a vida depois também, né? Que comece ali e que seja exemplo também depois para a criança, para o bebê, enfim, de saúde mesmo, né? Sobre a gravidez, Bia, pensando em pré-natal, em saúde da mulher, assim, sabe quem tá aqui? Janaína. Eu vi ela, Janaína, psicóloga das mamães. Tá aí. Pensando na saúde da mulher, aí lembrei dela. Da gestante, né? Tem alguma coisa da gravidez que você acha importante de pontuar? Nossa, várias. Então, Vamos vai. lá. O que
o que que pega na grávida, o que que a grávida pode fazer, porque às vezes a gente pensa, quando o neném nascer, eu já posso fazer isso, aquilo outro, para o neném se desenvolver muito bem. Mas muito antes, desde a concepção, e tudo que a gente falar para a grávida vale para o período pré-concepcional também, a gente já pode ter intervenções que vão modificar o desfecho, né? O que que essa criança vai ser, que doenças que ela vai ter ou deixar de ter, como que essa criança vai se desenvolver. Então, já na gestação, a nutrição materna. Então, aquela mãe que consome muito alimento ultraprocessado, uma dieta muito rica em gordura e açúcar, né, assim, alimentos não saudáveis, aumenta muito a chance do bebê desenvolver um paladar para aquela que priorize, né, que goste de afeição para aqueles alimentos que não são saudáveis. Isso também piora o perfil metabólico daquela mãe. Então, a mãe que tem doenças metabólicas, obesidade, diabetes, isso também altera e facilita, né, aumenta a chance daquela criança ter aquelas doenças também, quando for mais, né, maior e adulto. Então, começa muito bem. Né, Bia? Tem um mecanismo que chama epigenética, gente. A gente sabe hoje que todos esses insultos, esses agravos que ocorrem em fase muito precoce, então, durante o período gestacional, durante esses primeiros 2 anos de vida, esses insultos estão associados com o surgimento de doenças crônicas do adulto. Então, aquele adulto que é diabético, tem pressão alta, obesidade, alergia, doença autoimune, às vezes até alguns tipos de câncer, tudo isso a gente já consegue modificar, tanto para o mal quanto para o bem, né? Desde o período pré-concepcional e gestacional. Isso acontece através de um mecanismo que a gente chama de epigenética. Então, a gente herda um DNA, né? Então, a gente herda um material genético, mas ele não é definitivo, ele não vai definir quem a gente é. Porque esse material genético ele vai ser modulado pelo meio ambiente que a gente vive. Então, por exemplo, eu tenho um gene para diabetes, mas eu não tenho sobrepeso, eu faço atividade física, eu me alimento bem, alimentação saudável, não necessariamente eu vou ter diabetes, né? Então, a herança genética, ela não é um destino 100% definido. Ela vai ser modulada pelo meio. E isso vale... Já essa modulação, esses mecanismos epigenéticos estão muito mais ativos nesses primeiros 1000 dias de vida. Por isso que é tão importante. Então, a gestação, né, a nutrição da gestante é importantíssima. Então, assim, no mundo ideal, né, toda gestante deveria ser acompanhada por um nutricionista. Sim. Sabe? Fazer uma dieta, né, uma alimentação balanceada. Então, mesmo que não seja possível um acompanhamento nutricional, o beabá a gente sabe, né, gente? Alimentos de verdade, frutas, verduras. Evitar, né? Pelo menos evitar aquilo que... O consumo de ultraprocessado, enfim, alimentação saudável, a gente tá querendo saber como é que deve ser feito. O nutricionista é para ajudar a gente a fazer, né, mais certinho e tal, mas quem não tiver essa possibilidade financeira, dá para pesquisar. Hoje o conhecimento está aí. Sim. E uma outra questão é a suplementação, porque mesmo com a alimentação saudável, nem sempre aquela mulher vai ter os níveis adequados, assim. Então, o ômega 3 é muito importante de suplementar na gestação. A gente tem que ver o ferro, a B12, como é que tá, se precisa. Essa suplementação tem que ser individualizada, não tem uma receita de bolo para todo mundo. Então, você dá o mesmo polivitamínico para todos os gestantes. Sem fazer esse acompanhamento é muito ruim. Às vezes eu pego na consulta de pré-natal que eu faço, né? O pediatra faz consulta de pré-natal, tá, gente? Não sei se você sabe, se não sabe, é importante saber. Às vezes eu pego lá já com 30, 32 semanas, uns estoques de ferro lá no pé. Às vezes a mulher nunca dosou uma vitamina B12. Então são coisas que a gente consegue modificar durante a gestação para melhorar os desfechos. E o ácido fólico, né? São muitas coisas. O ácido fólico já tem que estar usando desde o pré-concepcional, que é muito importante, né? Para prevenir defeitos de fechamento do tubo neural. Ele é, no mínimo, tem que ser usado. E das coisas mais importantes, o ácido fólico, o ômega 3, a vitamina D, importantíssimo, e o ferro. E a B12, não falei, né? Fora esses, todos vários outros pontos, assim, precisam ser avaliados e suplementados, caso seja necessário, né? O zinco, o cálcio, o magnésio, enfim, cada um vai ter uma ação importante ali, que pelo tempo a gente não vai conseguir falar de tudo. Também é importante que essa mulher, se não faz ainda uma atividade física regular, comece. Porque a atividade física melhora o sono, diminui a resistência à insulina, então melhora esse perfil metabólico, né? Essa mulher vai ter uma circulação melhor, então a nutrição dessa placenta vai ser melhor. Então a atividade física, até para ela dar conta, né? Da maternidade, quando esse bebê nascer, ele nutre nossa nutrição. E a gente está falando aqui, ó, já vai chegar na sua fome. Então, essa parte da atividade física é muito importante. Então, se a mulher ainda não tem esse hábito, ela precisa começar. Na gestação, o ideal é que ela faça uma atividade física moderada, intensa, 3 vezes por semana.
E se tiver como a gente fazer nem que seja uns 20, 30 minutos de atividade, assim, ir andando até na padaria, subir de escada, sabe? Coisas que a gente às vezes não faz, Do dia a dia. pega muito carro e tal. Então, se você conseguir todo dia acrescentar um pouco mais de passos, né? Agora a gente tem relógios que contam os passos, para acrescentar um pouquinho mais de passos, a gente já está fazendo diferença. E a atividade mais intensa, moderada, 3 vezes por semana, é o ideal. O sono. Então, aquela mulher que tem um sono todo bagunçado, dorme meia-noite, acorda 10 horas da manhã, ou dorme meia-noite e acorda às 5 horas da manhã, tem um sono curto, um sono muito fora do ciclo circadiano. A gente sabe que isso impacta na produção hormonal e impacta no ciclo circadiano daquele bebê. Então, se o bebê vai dormir bem ou não, depende já da gestante. Olha isso. O consumo de substâncias, né? Medicamentos, tabagismo, etilismo, uso de drogas, tudo isso faz muita diferença. Pode piorar bastante o desfecho também desse bebê. O que mais que eu não falei? E assim, a Janaína está aí, nossa psicóloga das mamães, o manejo do estresse, a saúde mental materna. Então, hoje a gente sabe que altos níveis de cortisol na gestação, eles vão gerar nenéns mais irritadiços, nenéns que têm mais transtornos gastrointestinais funcionais, então mais cólica, mais irritabilidade. São nenéns que podem ter um desenvolvimento cognitivo mesmo, pior. Porque foi uma gestação estressante, porque a mãe estava deprimida. E a gente tem que pensar que esse período, né, o ciclo gravídico puerperal, né, então a gravidez e o puerpério, é o momento de maior vulnerabilidade emocional da vida da mulher. Né? A Liga do TT aqui falando que o nível de cortisol também altera até a função das mamadas. Então, assim, até a produção de leite, se aquela mulher vai conseguir amamentar. Então, esse manejo lá atrás do estresse e da saúde mental materna vai mudar muita coisa, não só no puerpério, mas no adulto que essa criança vai ser. É chocante pensar nisso, né? Porque a gente ainda nem viu, o neném ainda nem nasceu, hein? Ah, então, o bebê ainda nem nasceu, porque é isso que eu ainda estava aqui para te falar. Aí tem aquela história do parto, né? Da importância do trabalho de parto e do parto normal, natural, sei lá. Independente se vai ser natural ou não, mas o parto normal, não tem isso, Bia, que essa coisa de evitar cesárea, mas é porque eu já li na época que eu estava grávida e tudo, uma das coisas que eu lia era que o bebê passar pelo trabalho de parto, independente, assim, né, de se realmente vai ter anestesia ou não, né? Eu tô querendo dizer se vai ser cesárea ou normal, pelas vias normais, por exemplo. Entendi. Isso eu li que era muito importante também para o desenvolvimento do bebê, que o bebê passar pelo trabalho de parto, as contrações em si, eu acho o processo todo. Eu falei isso muito com as mães. Se precisar de correr uma cesárea intraparto, gente, cesárea salvam vidas. A gente também não pode fazer um parto normal a qualquer custo. Ao custo da vida da mãe, da vida do neném, do neurológico do neném. Mas entrar em trabalho de parto e viver esse trabalho de parto o máximo possível, claro, é muito importante porque sinaliza do ponto de vista hormonal, né? Neurotransmissores, enfim, desse sistema neuroendócrino, de que o neném nasceu ou está nascendo. Então, tanto para a mãe, né, diminui sangramento, acelera a descida do leite, quanto para o bebê, tem menos aquelas adaptações respiratórias, aqueles problemas respiratórios de recém-nascido. Porque foi um processo, né? Não é nada que, tipo, brusco, assim, tirou. Imagina, né? Quem tá lá, e de repente seu corpo não entendeu nada, passaram uma faca lá e tiraram o menino. Assim, nem o corpo da mãe e nem o corpo do bebê tiveram sinalização neuroendocrinológica de que aquilo aconteceu. Olha que loucura. Porque o trabalho de parto, por mais rápido que possa ser, esses partos tsunâmicos aí que a gente vê que os meninos escorregam em 1 hora, passou pelo processo, né? Eu acho que essa coisa do interno aí, esse termo que você usou aí, é neuroendócrino? Regulação neuroendócrina. Pois é, então. A Janaína falou que, infelizmente, muitas alterações emocionais na gravidez ainda são subdiagnosticadas porque a própria gestante não se sente autorizada a falar. Né? Que ainda tem isso, né? A questão do humor, do emocional, né? Por isso que é muito importante buscar ajuda. Muito, muito mesmo. Do parto, a gente pode pular para a amamentação, né? Porque eu acho que é o próximo. Assim, pensando na... E assim, do parto, a gente ainda entende que a via de parto vai modular a flora bacteriana daquele bebê. Sim.
E a flora hoje está sendo implicada também muito nessas questões metabólicas e imunológicas. Então, assim, um bebê mais saudável, que fica menos doente, que vai ter menos obesidade e distúrbios metabólicos, já começa lá também com a via de parto. Pois é. Olha isso, E aí, né? quando eu vejo marcando uma cesárea letiva, eu fico, tipo, sem indicação, né? Porque às vezes tem, esses dias mesmo, eu já atendi uma que teve que fazer uma cesárea porque tinha uma placenta de implantação baixa. A placenta estava entre o neném e a passagem, não tinha jeito. Uhum. Agora, assim, bebê saudável, mãe saudável, não, eu marquei uma cesárea porque eu quis, porque eu não quero passar pelo parto. Ô, gente, isso parte do meu coração, porque é muita coisa implicada e nem sempre aquela mulher tem embasamento para entender essa escolha. Então, se ela não se cerca de profissionais, né, tanto o obstetra quanto o pediatra, a doula, a costura de amamentação, pessoas que vão explicar para ela as implicações dessa escolha. Sim. Né? E é isso que a gente está falando agora, da consequência dessa escolha. Né? Sim. Porque muita mãe fala assim, eu tenho medo da dor. Aí eu brinco assim, mas você não tem medo de uma cirurgia? Você não tem medo de abrir a sua barriga, de tomar... O risco de sangramento, de hemorragia, de infecção, de sepsis é muito maior. Então, assim, você é mais corajosa do que você imagina, né? Porque se você se dispõe a ir para um bloco cirúrgico, abrir sua barriga 1000 camadas lá e tal, tudo isso que envolve uma cirurgia desse porte, uma cirurgia que não é uma cirurgia grande porte qualquer. E você tem medo, né, de uma coisa que você nem sabe ainda, que você nem se... Porque é isso, eu acho que se é intraparto, se a mulher se dispõe a viver um trabalho de parto, mesmo que depois vire uma cesárea, é uma outra história. Mas é isso que você falou, já decidir um parto cesárea. Mas, Bia, sabe o que eu sinto? Falta de conhecimento. Mas é isso, a pessoa, assim, ela só conhece a parte do não quero ter dor, não quero não ter controle da situação, porque realmente parto normal, a gente não tem controle de nada. E desconhece todas as implicações, né? Para mim, resume isso, falta de conhecimento, porque se você está seguro, se você tem uma equipe, igual você falou, doula, enfermeiro, o pediatra que você já tem que ter escolhido o pediatra do seu filho, um obstetra que fale a mesma língua que você, aí já é outra história, né? A escolha do profissional, dessa equipe. Mas eu sinto que é isso, é falta de conhecimento e tal. Aí podemos ir para a E aí, passando para o aleitamento, então, né? Que a próxima tá, nasceu, beleza. E aí, né? Vai amamentar, não vai amamentar? A gente sabe que o leite materno, ele faz o que a gente chama de programação lactócrina. É uma programação metabólica através desse leite materno. O nome já é chique, lindo, né? Mas ela é mais bonita ainda quando a gente explica. Então, assim, o leite materno, ele previne uma quantidade de doenças que vocês não fazem ideia. Então, é claro que previne a curto prazo, previne infecção, pneumonia, infecção tipo diarreia, né? Assim, passa tudo de anticorpos da mãe para o bebê. Então, assim, se a mãe vacinou, recente, todas aquelas vacinas passam para o bebê, o que a mãe está doente, tudo passa para o bebê. Então, sim, diminui problemas de saúde agudos, mas reduz muito problemas desses que eu falei, crônicos, não transmissíveis. Então, o bebê que amamenta no peito, ele tem menos obesidade, diabetes, tem menos problemas autoimunes. Então, assim, essas doenças reumatológicas, doenças oncológicas, são vários tipos de câncer. Diminui... Tá faltando falar alguma doença, peraí. Eu falei autoimune, câncer, doenças alérgicas, rinite alérgica, asma. Então, assim, se não previne totalmente, modula. Então, às vezes é uma família, por exemplo, igual a minha, assim, sou asmática, tenho dermatite atópica e rinite. Eu preciso, é muito importante eu amamentar, porque, assim, o meu bebê vai herdar esse DNA já alterado. Não tem jeito, o DNA não tem como ele mudar, o que a gente herdou. Mas o fato de eu amamentar, ter uma via de parto, né, se você conseguir fazer um parto normal e tudo, eu posso modular esse DNA que eu estou passando para o meu bebê. Estou passando um DNA ruim de alergias, que eu já tenho, minha família tem. Mas eu posso melhorar isso para esse neném ter menos, ou não ter, ou ter menos quadros menos graves. Né? Podemos pensar em compensação. Ele já tem uma herança genética, mas você está dando força aí, tá fortalecendo esse corpo para ganhar uma briga, né? Podemos pensar assim. Sim, epigenética, você chegou de que depois eu já falei da epigenética, mas voltando nela, por exemplo, a mãe que teve, sei lá, diabetes gestacional. Diabetes gestacional é muito frequente hoje, porque a gente já vai engravidar com um estilo de vida ruim, então a gente não conseguiu agir no pré-concepcional.
né? Beleza, aconteceu, não teve jeito, a gente já partiu dali para frente. Mas aí essa mãe já passou um DNA aí para esse neném que o neném tem mais chance de ter diabetes, obesidade, essas alterações metabólicas. Mas se essa mãe amamenta, isso também, né? Por um lado, ela herdou alterado, mas ele consegue reduzir isso. Pois é. Então faz toda essa modulação, é maravilhoso, gente. O leite materno, assim, tem um papel que as pessoas precisavam estudar mais, assim, e é muito triste também que a gente vê, às vezes, mulheres que não querem amamentar. E é uma decisão da mulher, né? Se a mulher realmente não quer amamentar, não tem jeito, a gente vai respeitar, a gente não vai forçar a barra, mas precisa ser uma decisão informada, igual a Big Park, né? Igual o uso do chupeta. Então é uma decisão informada. Beleza, você não quer amamentar, mas o seu bebê vai deixar de ter isso, 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 isso e isso. E aí você decide, Pois beleza. é. O bebê é dela, ela vai escolher. Né? Então, assim, o aleitamento materno, ele tem vários estudos que falam até em diferença de QI ao longo da vida, na idade escolar, sabe? Então, assim, muita, muita, muita coisa implicada. Fora a questão do vínculo. Eu li essa, não sei se é artigo ou se foi o que saiu, influenciando no nível de QI, gente, do desenvolvimento muito cognitivo, legal, né? Como um todo, né? Pensando assim, não é só saúde física, né? É muita coisa. Sim, e pensar assim, quando eu falo assim, a mãe não conseguiu amamentar. Isso hoje, graças a Deus, a gente tem conseguido reverter muito, porque a gente hoje tem um ambiente todo voltado para isso, né? Mas é importante se cercar de profissionais também que apoiam o aleitamento. Então, ter uma consultora preventiva, né? De ter uma consultora desde a gestação. Você vai deixar para chamar uma consultora depois que o trem já tá tudo embolado, que você tá com o peito com mastite, todo rachado. É muito mais complicado. Ter um pediatra por amamentação. Né? Não é um pediatra que vai ficar entrando com fórmula por qualquer motivo, que o bebê não ganhou 1 grama a menos do que você esperava, sabe? Então, isso é importante. E pensar, assim, que o aleitamento misto também é aleitamento. Então, muitas vezes a gente tem, por N motivos, dificuldade de manter um aleitamento exclusivo, mas a gente consegue misto. E cada gotinha importa, Lu. Cada gotinha importa. Cada gotinha que esse bebê recebe de leite materno modula essas coisas todas que eu falei aí. Não é a quantidade, né? Se for exclusivo, melhor ainda. Mas se for em conjunto com complemento, né? Você diz de complemento, por exemplo, quando é necessário. Pois é. Porque muitas vezes as mães se frustram, desistem, porque teve que entrar o complemento em algum momento e tal. E sim, muitas vezes é necessário, infelizmente. Claro que a gente vai entrar tem que entrar com consciência e parcimônia, enfim. E aí a gente entraria numa discussão enorme do uso abusivo e desnecessário de fórmula. Mas, sim, só lembrando as mães que não amamentam exclusivo, que qualquer amamentação é amamentação. Sim. É isso, né? Eu acho que se tem uma equipe por trás, boa, consciente, que tem informações atualizadas, que sabe ver o manejo ali do acolhimento, da parte emocional dessa mãe que muitas vezes está frustrada, porque, né, fica criando, às vezes cria um ideal e às vezes por algum motivo o corpo não responde, o ambiente não responde, a vida não responde, cada um por um motivo, né? Não tem aquele ditado, é melhor o bem feito do que o perfeito? É melhor o feito do que o perfeito. Não buscar uma idealização demais, querer que seja como alguém que conhece, ou como viu na televisão, como, né, sair um pouco do ideal e ir para o real e o que é possível e que tá tudo bem, né? Né? Não ficar muito idealizando, não, porque isso pode também criar ali uma frustração, uma dificuldade de manter aquilo que é possível. Sim. E que, como você está dizendo, cada gota importa. Isso. Será que da amamentação a gente já pula para nutrição ou você acha melhor outro ponto? Eu estava pensando nisso. É melhor. Porque aí, tá, beleza. Aí o neném parou de mamar ou chegou na época de introduzir alimentos complementares. Como é que é isso, né? E depois até os 2 anos. Então, pensar que entre 6 meses e 2 anos, aquele bebê está em introdução alimentar. Então, a Nutri está aí para nos ajudar nisso, né, Nai? A introdução alimentar não é com 6 meses, ela é entre 6 meses e 2 anos. Ela é um processo, ela não é uma coisa transversal, né? A introdução alimentar, ela é um processo longitudinal.
Então, assim, fazer essa introdução alimentar de uma forma respeitosa. Então, não é só o que o bebê come, é como ele come, né? Então, assim, criar uma relação saudável com os alimentos, não ficar entuchando a comida com a colher perseguidora na boca da criança. Tem que ser uma alimentação responsiva, né? Ontem a gente teve a capacitação sobre as recomendações da OMS para a alimentação dos menores de 2 anos. Uma das coisas que a Nayara falou, uma das recomendações da OMS é isso, alimentação responsiva. Então, assim, a criança precisa ser participativa, a criança precisa ser ativa no processo. Então, assim, Sim. a criança vai comer, vai buscar o alimento, a gente vai respeitar o tempo da criança, a gente vai respeitar esse processo de adaptação da criança. Então, essa alimentação responsiva está criando adultos diferentes, porque na nossa época, né, a gente foi aquelas crianças, responde por você, Lu, por mim, eu falo. A gente foi aquelas crianças que, enquanto não comia tudo, não podia levantar da mesa, que tinha que raspar o prato, que era pecado, não pode, tem uma criança passando fome na África. Minha mãe falava todas essas chantagens emocionais comigo. Raspar o prato, não acabou. E aí o que a gente aprende com isso? Não, e ainda tinha aquela coisa, se não comer tudo, não tem sobremesa. Ainda tem a recompensa. Nossa, só tragédia. Porque o que a gente aprende com isso? Você está satisfeito, mas você tem que continuar comendo. Então você aprende que você tem que comer até o último o último biscoito do pacote. Você tem que comer mais do que você precisa. É isso que você aprende. E depois você ainda aprende isso da sobremesa aí. Que quando você se comporta bem, a comida hiperpalatável, no caso a sobremesa, ela é um prêmio. Então, por exemplo, dei um plantão de 24 horas, posso passar ali no Bob's e comprar um milkshake de 500 ml, porque eu tô cansada. Ou então, briguei com meu marido, ou meu filho fez uma pirraça aqui muito cabulosa, eu posso aqui entupir minha cara de chocolate porque eu tô triste. Então, é isso que a gente aprende. E não é isso que a gente quer ensinar para os nossos filhos. Sim, é a recompensa, né? É o alívio, né? E aí o cérebro já vai processando tudo. Tem um ponto nessa questão da nutrição aí, dessa introdução alimentar que eu percebo, que é o exemplo. Pais que fazem 2 tipos de comida dentro de casa e que também não come junto com a criança. Que ainda tem isso, né? Dessa coisa do comer junto e a mesma coisa. Então, você faz o seu prato, é a comida. Tem aquela coisa do primeiro 6 meses, do sal e tudo, da comida no inicinho ser adaptada. Tudo bem, né? Lá em casa a gente comia, era comida sem sal mesmo. Porque ela é sem sal, mas ela não precisa ser sem gosto, né? Ela pode ser temperadinha, cheirosa. E deve, né? A comida era boa, é isso. Mas aí depois... Então, tem muito disso... mas meu filho não come isso, mas o que você come? Nayara, se Nayara estiver aí ainda, é muito Nossa, isso. fala Então, os pais criam mas o meu filho não come fruta, mas você come? Você come na frente dele? É uma das coisas tão importantes, né? Isso em educação infantil chama modelagem, né, Lu? Então, assim, você fazer essa modelagem para a criança. É o exemplo, é o modelo, o que ela está aprendendo. Então, outro dia minha mãe falou, nossa, eu tô comendo tanto brócolis e couve-flor ultimamente. Tipo, a Sofia tá me ensinando. Outro dia eu comentei, sabe o que eu tô comendo agora? Que eu nunca comi na minha vida? Pepino. Sabe? Então, assim, e aí? Né? Então, se você exige... E aí também não é só alimentação. Aí a gente pode até já pegar um gancho para a questão de comportamento. A modelagem, ela não é só do alimento. Ela é exemplo de tudo, é do espelho. O que o seu filho está aprendendo? Então, é isso. Então, a gente está falando de nutrição. Você quer que seu filho come brócolis, mas você come batata frita? Você come, sei lá, qualquer outra coisa que você não gostaria que seu filho comesse na introdução alimentar? A gente espera, né? Que tenha essa noção de que você vai evitar que seu filho já coma. O açúcar, né, Bia? Isso, vou chegar. Então, assim, eu estava falando no como comer. E agora o que comer, né? Então, assim, quando a criança menor que 2 anos tem acesso a esses alimentos, 1, ultraprocessados, e 2, hiperpalatáveis. O que é hiperpalatáveis? Esses alimentos muito gostosos. Então, é muito açúcar, muito sal, muita gordura. Normalmente é gordura saturada, gordura hidrogenada. São alimentos que dão prazer. Eles agem lá na área do prazer do cérebro, te dão prazer. Então, você sente prazer com aquele alimento. Então, é um alimento hiperpalatável.
Se a criança consome esses dois tipos de alimentos, né? Os ultraprocessados são aqueles muito industrializados, né? Chips, salgadinhos, bala fine, biscoito recheado, achocolatado, Yakult, Danoninho, enfim. Então, se a criança consome esses dois tipos de alimentos antes dos 2 anos, ela vai modificar, de novo, a epigenética ali, né? Lembra que a epigenética está mais ativa até os 2 anos? Falei com vocês. Então, ela vai modificar as preferências dela para poder gostar mais desse tipo de alimento. Óbvio, né, gente? Aquele alimento foi feito para vender, para dar dinheiro para a indústria. Então, ele vai agir em áreas cerebrais que dão prazer. Olha, ninguém é bobo. As pessoas que movem o mundo é dinheiro. Então, esses alimentos são feitos para viciar. São alimentos viciantes. E aí, se a gente entra com eles muito precoce, o efeito disso é muito pior na formação do paladar. E a gente aumenta muito a chance dessa criança ter essas doenças metabólicas que a gente falou. Obesidade, diabetes, pressão alta, colesterol alto, enfim. Quantas crianças que eu tô pegando aqui hoje, gente, de 4, 5 anos, às vezes com sobrepeso, e aí nesse caso a gente vai fazer um perfil lipídico, uma glicemia, porque não é de rotina, a gente pede isso para crianças menores que 8 anos, mas caso de sobrepeso e obesidade a gente pede para ver o impacto disso. Com colesterol alterado, com glicemia alterada, assim, é desesperador. E sim, você vai fazer um inquérito nutricional, só come porcaria. Então, assim, eu falo muito com os pais, assim, mas eles, assim, é uma queixa comum frequentíssima, assim, mas ele só come salgadinho, mas ele só come batata frita, mas ele só come biscoito recheado. Eu falo muito com os pais, assim, mas quem que compra? Porque uma criança de 5 anos não faz supermercado. Nem tem dinheiro. Não, então eu brinco, quem manda é quem tem o cartão de crédito, é quem vai pagar a compra. Né? Então, assim, é muito mais difícil a gente mudar hábitos do que a gente criar hábitos saudáveis. Então, por que não até os 2 anos, pelo menos, que a criança está em formação de hábito mais forte, né? Assim, é uma época mais em que isso se consolida mais, a gente evitar o consumo desse tipo de alimento, né? Então, assim, no dia do nutricionista teve, o papel do nutricionista basicamente é fazer a introdução alimentar em adultos 30+. É isso. Para que a gente vai fazer reeducação alimentar se a gente pode fazer uma educação alimentar? Isso. Porque aí é aquilo, né? A gente que foi criado dessa forma que você falou, de como que era quando a gente comia a recompensa da sobremesa, os Danoninho, tinha aquele chandelle. Deve ter ainda, né? Nem sei. Ainda tem aí. E aí, assim, eu sou um exemplo. Quando eu acabo de almoçar, dá aquela vontade de comer um doce. Mas isso é da minha família. A minha mãe. Mas isso é hábito. Isso é hábito. Mas a minha família tem herança de diabetes. Por que será? Né? E aí fica essa coisa do doce, de ter que comer um doce. E realmente, isso é real. A gente come, a gente se sente melhor mesmo. Né? E aí eu agora, as mães agora, né? Quem tem filho nesse momento aí de definir, você quer educar ou reeducar? Você acabou de falar. É muito mais difícil você mudar um padrão do que você já estabelecer um, né? Então, quando chega para mim lá com 5 anos comendo tudo errado, a dificuldade que a gente tem de fazer uma mudança é enorme. Ela precisa ser feita. Ela deve ser feita pelo bem daquela criança. Senão vai ser diabético com 30 anos e infartar com 40. Infelizmente, é isso que eu tô vendo. Aí, quando o povo fala assim, aumentou muito o número de infarto e morte súbita. Lógico que aumentou, gente. Os hábitos de vida estão péssimos. Nos últimos 10 anos, o que está progressivamente... o número de mortes prematuras por causas preveníveis aumentou assim. Vrau. Pois é. E aí vem lá de trás, né? Que a gente volta lá no DORD, a gente volta lá na epigenética. A gente começa lá na gestação a modular esses desfechos que essa criança vai ter quando ele for adulto. Tá? Então, assim, falando da dieta, então, introdução alimentar de qualidade, responsiva, evitar o consumo de ultraprocessados hiperpalatáveis, no mínimo até os 2 anos, e suplementação da criança também. Então, assim, a recomendação mínima é que a criança suplemente vitamina D e ferro. O ferro tem um papel importantíssimo, assim, no neurodesenvolvimento. Estou falando aqui dos miudinhos, né, na parte cognitiva. Se não tiver ferro, no crescimento, na imunidade. Então, no mínimo, assim, o basicão são essas 2 coisas. E a gente precisa sempre verificar, né?
também o ômega 3, a B12, o zinco, a vitamina A, enfim, várias coisas que a gente precisa sempre ver se aquela criança tem indicação, se aquela criança precisa ser suplementada. Então, suplementação é a cereja do bolo. Eu aprendi isso com a Pérola, assim, que é uma outra pediatra que eu adoro. Não adianta assim, eu vou fazer uma suplementação manipulada que custa R$1.000 por mês, esse menino só come ultraprocessado porcaria. Não adianta. Nayara falou A suplementação é a cereja do bolo, tá muito na moda, e aí todo mundo quer fazer, só que ela é um complemento. A nutrição, a alimentação é o mais importante. Nayara tá tendo muito trabalho, falou aí, ó. A gente tá tendo muito Ave trabalho. Maria, nossa... Ela, no caso, bastante. Janaína falou, olha só, isso é que eu tava falando das minhas gerações aí, ó, Janaína falando, fazer um trabalho que envolva os avós. Porque ou é rede de apoio, né? Ou fica, né? E tá ali na rotina de alguma forma, né? Vejo nos atendimentos que eles têm muita dificuldade de lidar com as questões da alimentação e da própria amamentação. Por causa de geração mesmo, né? Dessa coisa de que antes muito. Era eu sempre peço para os avós irem, no mínimo, na consulta de introdução alimentar. Às vezes, durante esse período de mais dificuldade de amamentação, é importante demais, gente. Pois é. Alinhar as orientações com a rede de apoio. Porque também não adianta, assim, eu dou tudo certo, mas aí vai para casa da avó, e lá na casa da avó ela dá danoninho. Lá na casa da avó ela dá chocolate. E aí? Não, e aí você já pensa na cabeça desse menino, né? Dessa criança. Que aí já envolve que se a gente já quiser ir para a parte de estimulação, do emocional, dessa coisa do ambiente, isso aí é um gancho, porque não adianta os pais fazerem um trabalho se a rede de apoio, no caso, avós ou babás ou outras pessoas, né? Não, às vezes não é só a avó, não sigam essa linha, não falem a mesma língua, né? Aí já envolve uma outra questão que é a rede de apoio. A cabeça dos meninos, né? Que é a parte de estimulação, de ambiente mesmo ali, né? Do emocional mesmo. Eu acho que talvez você acha que já dá para passar para esse ponto? Sim, acho que sim. Então, pessoal, essa parte da nutrição, assim, a gente gasta mais tempo com ela, porque ela é uma das partes mais importantes dos 1000 dias, assim, tanto no gestacional quanto aqui no bebê já nascido, né? Além disso, coisas que vão modificar muito a expressão genética desse DNA herdado. O uso desnecessário de medicamentos, principalmente antibióticos, né, que vão modificar muito a flora bacteriana. Então, assim, o neném tá com cólica, vou dar um Luftal. Esse Luftal tem extensa comprovação de que não funciona para a cólica do lactente. E ele tem, por exemplo, parabeno, que é um disruptor endócrino. Aí você vai jogar isso no intestino super imaturo, que vai absorver tudo, e aí você tá lá ferrando com os 1000 dias desse neném. Né? Você vai usar um monte de xarope para tosse que não precisa, você vai usar um monte de corticoide por toda vez que o menino ficar gripado, né? Esse uso excessivo, abusivo de medicações desnecessárias modifica também essa expressão gênica. E aí às vezes muda para... você falou Luftal, mas aí fala de outros também, aqueles que teoricamente é mais natural e tudo, mas... que também deve ter um fator aí de química, né? Para alterar a naturalidade do desenvolvimento da criança, do bebê, no caso, né? Sim. Não vou dar probiótico porque mal não faz. Hoje eles estão revendo isso. Porque, assim, não tem também evidência de que funciona para a cólica do lactente. E, assim, esse uso virou modinha também o probiótico, porque, sim, probiótico é muito importante. Probiótico e regulação da flora intestinal são coisas, assim, imprescindíveis, hoje a gente tem visto cada vez mais, mas assim, cada probiótico serve para uma coisa, cada pessoa é um probiótico diferente, e aí todo o pessoal usa assim, um igual para todo mundo, e acha que vai resolver, e assim, esse uso indiscriminado também pode alterar a flora bacteriana para o mal, olha que loucura. Tem que ser bem indicado, por isso que eu falo, gente, buscar uma equipe sensata, uma equipe atualizada, né? Outro dia, fim de semana, eu descobri que a pediatra de uma sobrinha minha Mucilon. Quem que dá Mucilon hoje em dia, gente? Não. Eu sempre oriento meus pacientes quando vão ao pronto atendimento, aí eu não pude atender, precisou ir para o pronto atendimento. Me manda sempre a receita, porque eu faço uma curadoria, gente. 80% das vezes eu tiro as coisas.
Não, esse aqui não precisa, não. Pode fazer só esse. Sabe? Então, escolha uma equipe bem atualizada. A Bia não conseguiu fazer um clone dela ainda, mas ela indica outras pessoas. Enfim, busquem profissionais éticos, humanizados, que tenham embasamento, que entendam, que estudem, que se atualizem, porque a gente não... De preferência que não tenha vínculo com a indústria, né? Conflitos de interesse com a indústria, porque não tem jeito, se assim, a pessoa recebe, não tem almoço grátis, né? Se a pessoa está recebendo patrocínio para no Congresso X, ela vai acabar, mesmo que não por maldade, mas ela vai acabar indicando mais aquele remédio, enfim, isso aí existe. Mas vamos passar para frente que nós estamos estourando nosso tempo. Da parte emocional, extremamente importante. Oi? Só para pensar, às vezes, pontuar a questão da vacinação, que é até um tema muito atual, você tem dito disso muito. Depois vocês podem entrar na sua página, que tem muito conteúdo lá de vacinação. Inclusive, a vacinação, é o seu critério. Foi um dos divisores de água na mortalidade infantil no mundo. Então, assim, do século passado para cá, por que a mortalidade infantil caiu? Algumas razões, mas a mais importante foi a introdução das vacinas, tá? Então, assim, essa hesitação vacinal que existe hoje, infelizmente, ela tem causado o retorno de muitas doenças que são preveníveis. Então, você pensar que o neném, quanto mais doente ele fica, por exemplo, então um neném que fica muito doente no primeiro ano de vida, ele pode ter seu crescimento comprometido, a estatura final comprometida, ele pode ter o seu desenvolvimento motor comprometido, porque ele não ficou, não fez as estimulações necessárias, enfim. Não é só o risco de morrer e de ficar doente com aquela doença. Principalmente nesses primeiros 1000 dias. Vou dizer que é o nosso tempo. As vacinas básicas, nosso sistema de vacina é o melhor do mundo, gente. O PNI é o melhor e mais completo sistema de vacinas do mundo. Então, a gente tem gratuitamente muitas vacinas para agravos que são preveníveis. Então, a gente precisa e deve vacinar as crianças. Tá? Vacinas são seguras, vacinas não são liberadas para uso populacional se elas ainda estiverem em estudo, se elas não tiverem critério de segurança bem estabelecido. Então, assim, não caiam em fake news, vacinas são importantes e salvam vidas. Isso aí. Não, eu ia só pontuar. Isso também vale para a grávida. A grávida tem as vacinas da gestação para tomar também. Então, conversa com o seu obstetra, vê isso direitinho, que é importante. Porque tudo que você vacina na gestação, você passa anticorpos para o bebê. Uhum. Porque eu acho que vacinação é até um pouco, na minha cabeça, assim, até um pouco indiscutível, assim. Porque, gente, se tá ali o calendário, se tem ali, é porque para chegar nesse ponto... Né? E é isso, é a história da saúde mundial, da saúde da população, do ser humano, enfim. Né? Mas é isso, gente. Se tá lá é porque não tem nem muito o que ficar falando, não. Eu acho que é bem óbvio, né? Assim, eu acho triste, em 2024, praticamente a gente tem que explicar que vacina é importante, pelo amor de Deus. É isso. Vamos passar para frente, tá? Do ponto de vista emocional, então, daquela criança que está sendo formada, os estímulos ambientais também são muito importantes, porque, por exemplo, a gente sabe que o adulto que corregula bem com aquela criança, então, aquela criança que está ali chorando, com cólica, com dor, com o menino mais velho, caiu, quebrou, bateu, ou não está conseguindo dormir, foi deixado dormir sozinho. Então, aquele bebê que não tem uma regulação paralela pelo adulto, o adulto acalmar aquela criança, que a criança pequena não tem capacidade de autorregulação, né, de se acalmar sozinha. Então, o adulto que corregula aquela criança, que consegue acalmar aquela criança através de um vínculo, isso diminui esses níveis de cortisol, que são prejudiciais para o desenvolvimento neurológico. Então, isso faz a criança crescer mais estável emocionalmente, uma saúde emocional melhor, coisa que está muito em falta no mundo atualmente, né? Então, o que a gente precisa, e tudo isso que eu vou falar tem comprovação científica, a gente tem embasamento disso, a criação com apego. Então, esse vínculo emocional, essa corregulação do cuidador é importante. Então, aquela criança que faz treinamento de sono, é largada no bercinho para dormir. Aquela criança que, não pode ficar dando colo, não vou treinar ela dormir sozinha no bercinho. Isso é muito ruim. Então, a criança pequena, ela precisa de colo, né? Os primeiros 3 meses tem a estrogestação, enfim. Então, esse apego, esse vínculo com a criança. Então, a criança que tem um vínculo, ela tem desfechos cognitivos, desfechos emocionais, desfechos
sociais, comportamentais melhores. E uma outra coisa que atrapalha muito, que a gente falou lá atrás na gestação, a gente vai voltar a falar aqui, que é a saúde mental materna. Então, principalmente a depressão perinatal, né? A mãe deprimida, ela não consegue fazer essa corregulação com o bebê, ela é uma mãe menos responsiva, é uma mãe que estimula menos o bebê. Então, é muito frequente que o bebê tenha atrasos cognitivos, comportamentais, motores, quando essa mãe está deprimida, e é um bebê que tem mais chances de ter distúrbios mesmos, TDAH, autismo, coisas muito sérias, assim. Então, cuidar da saúde mental materna desde a gestação e aqui no puerpério, e o puerpério não é 45 dias pós-parto, né? Esses primeiros 2 anos, cuidar da saúde mental materna para sempre, né? Mas cuidar da saúde mental materna nesses primeiros 2 anos é muito importante. Então, não negligenciar essas questões de saúde mental materna. Não é normal, não é para normalizar o choro, o sofrimento, a angústia, a preocupação excessiva. Então, é importante que aquela mulher tenha um acompanhamento com um olhar sensível para isso. E o estresse tóxico. O estresse tóxico é o quê? Toda influência que aquele bebê tem, qualquer coisa que acontece com aquele bebê que excede a capacidade daquele bebê de se regular, de se acalmar, de administrar aquela situação. Então, assim, o estresse tóxico pode ser uma coisa simples, tipo, minha mãe brigou comigo, ou senti muito dor para fazer cocô um dia que o meu intestino estava preso, só que isso excedeu a capacidade da criança de dar conta da situação. Quanto coisas mais graves, violência física, abuso, negligência, maus tratos. Então, assim, coisas graves vão gerar estresse tóxico e coisas que são, entre aspas, menos graves, mas que não teve essa corregulação do adulto também podem gerar estresse tóxico. Então, tudo isso para dizer que todas essas influências do meio ambiente, que seriam mais do ponto de vista emocional, podem impactar no desenvolvimento daquele neném como um todo. Tá? Pensar que esse neném está na fase de plasticidade neural, que é uma fase que o bebê está desenvolvendo o cérebro, e ele pode sofrer alterações anatômicas naquele cérebro. Sim. De ter desenvolvimento de neurônios reduzido, suprimido, por conta dessas influências ambientais. Sim. Desenvolvimento neuronal, até porque o cérebro nessa idade está pegando fogo, né? E aí eu falo que é terra fofa. Terra fofa, uma gota de água cai, você nem vê ela. Já foi. Absorve tudo na hora. Estímulos, negligências, pensando no positivo e no negativo, né? Isso que você está falando do que atrapalha. Nossa, é um cérebro fresquinho, molinho, que está ali, né? Pronto para receber qualquer tipo de estimulação, E todos os tipos de influência vão causar grandes impactos, tanto as positivas quanto as negativas. Então, o amor, o apego, a corregulação vão causar melhorias, digamos assim, aprendizado, crescimento, e essas experiências ruins de violência, de negligência, de abusos, enfim, depressão perinatal, depressão da mãe, tudo isso pode piorar esse desenvolvimento. Sim, e por último, não menos importante, a estimulação do bebê. Então, aquele bebê que fica o dia inteiro no carrinho lá, olhando para cima, que às vezes a gente vê a mãe, ou a babá, ou a avó passeando com o menino no carrinho, só no celular, e o menino tá lá só no carrinho, deitado, olhando para cima. Ele não vai se desenvolver, ele não vai atingir. Entrou aí a pessoa mais importante para falar disso, a Janaína, que é a fisimotora aqui da equipe. Esse bebê não vai se desenvolver em toda a sua potencialidade, como aquele bebê que a gente estimula, bota ele de bruços, conversa com ele, mostra uma figurinha para ele procurar com o olhinho. Então, assim, o bebê que recebe estimulações adequadas, não só motoras, mas sensoriais, afetivas, enfim. Então, é um bebê que tem todos os seus setores aí de desenvolvimento estimulados durante esses primeiros 1000 dias, é um bebê que vai desenvolver assim, toda a sua potencialidade. Tá? Então, assim, infelizmente, a gente vê muito só tá acabando nosso tempo, já que estourou muito, mas só para exemplificar, assim, eu tô com uma família que recentemente recebeu um bebê por adoção, e ela estava institucionalizada, chegou para eles mais ou menos com uns 4 mesinhos. Então, assim, ela chegou com muitos atrasos, atraso motor, atraso até de coisas de socialização. Eu fiquei até preocupada, será que esse bebê tem um transtorno e tal? E, assim,
Agora, com apenas 2 meses que essa família está com essa bebê, o que essa bebê está fazendo? É impressionante. Como ela evoluiu, como ela está dando conta de fazer tudo, até um pouco além do esperado para a idade dela, do ponto de vista motor, do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista social, de contato com os pais. Então, assim, a estimulação é muito importante. Não adianta aquele bebê ser filho do Einstein se ele não receber estimulação adequada. Sim. E aí, tela, né? Eu acho que tela, igual você falou do açúcar até 2 anos, eu acho que da alimentação, dos ultraprocessados, não só o açúcar, né? Mas assim, e aí pensando na estimulação, no sensorial, tela, gente, pelo menos até 2 anos, 0 telas, nem nada, assim. No máximo uma chamada de vídeo com alguém, né? Assim, rapidinho ali, mas não entregar telefone para criança, não... Nem televisão, porque ainda tem disso, né? Não deixar na televisão para fazer as outras coisas, né? Nem televisão, né? Porque tem gente que fala assim, o celular é pior que a televisão. Eu acho que para o funcionamento da questão ocular, talvez a questão é pior mesmo, né? Existe um estudo nisso, não existe? Que se for para oferecer telas, que seja televisão, pela distância, melhor que o celular. Tamanho. Sim. Enfim. Mas isso é do ponto de vista oftalmológico, exatamente. Do ponto de vista de desenvolvimento, a televisão é tão ruim quanto o celular. Então, e aí pensando na estimulação, mas aí o que você faz com 1000 coisas, 1000 possibilidades? Eu tô sozinha em casa, cozinhando, preciso fazer as coisas. Vamos tentar fazer 1 milhão de coisas. Lá no meu Instagram tem um destaque que chama desenvolvimento. Lá tem 1 milhão de ideias de atividades para deixar os meninos fazendo, enquanto você consegue fazer as suas coisas. Então, assim, claro que quanto menos rede de apoio, mais sobrecarga aquela mulher tem, maior o risco daquela criança precisar de estar exposto a telas, né? Por conta dessa dificuldade que a gente tem mesmo. Mas, assim, exercer essa criatividade e tentar, na medida do possível, acionar a rede de apoio presencial, rede de apoio paga, para que essa criança não fique na tela. Dá muito mais trabalho não pôr na tela, gente, muito mais trabalho. Mas para o desenvolvimento do bebê, a gente sabe que atrapalha muito, atrapalha o desenvolvimento cognitivo, atrapalha o desenvolvimento de fala, atrapalha desenvolvimento escolar, atrapalha o sono, atrapalha a socialização. E, assim, é ruim porque nos meninos maiores atrapalha a socialização assim, acontecer. Mas para os bebês, aquela criança pode ter um prejuízo na aquisição dessa socialização. A criança não aprende a socializar direito, o que é muito mais grave. Sim. O que é muito mais grave. O buraco é muito embaixo. Uma coisa que eu acho importante dessa pergunta dos pais, o que fazer, então? Põe para fazer junto, né? Dentro da possibilidade, mas a partir de 1 ano, quando a criança já está andando, tem a questão da teoria montessoriana, de você colocar a criança para fazer junto com você. Vai estudar um pouquinho, vai ler as possibilidades. Tem ferramentas para isso, por exemplo, a torre de aprendizagem, onde você coloca a criança na cozinha e dá uma coisa ali para ela manipular e ela se distrai de alguma forma enquanto você faz, e olha isso, né? Você está desenvolvendo a criança ali, né? O cérebro dela está pedindo para isso. E aí, se você se você simplesmente põe ela ali para fazer uma coisa automática, que ela vai ficar ali vidrada. Eu falei que eu ainda vou postar o vídeo da Sofia assistindo televisão pela primeira vez, gente. É chocante. Chocante. Eu chamei, ela não me respondeu. Assim, sabe? Mas tem um vídeo que rodou na internet uns meses atrás sobre isso. O bebê brincando na sala e a mãe liga a TV. E o bebê para de brincar, ele para de explorar o ambiente, ele para de manipular as pecinhas e ele para de responder. É muito triste. Outra, pra gente fechar aqui, gente, neurônio espelho. Tem um vídeo tipo esse, mas tem um outro também de que o bebê entra no cômodo, o pai está no celular. A diferença do comportamento de quando o pai está livre, oferecendo ali para aquela criança a atenção, os estímulos, tudo. Né? Então, é neurônio espelho, gente. Vocês são um exemplo das crianças, dos filhos, dos bebês. Então, mostre para ele o que você espera dele. Mas para ele fazer o que você espera, você tem que mostrar como que é, você tem que fazer. Né? Então, é o estímulo, você tem que dar o exemplo, não adianta. Não é comida, aí tem o sono, né? Como você já tinha falado do sono antes, na estimulação, né? Então, é tudo. Ai! É muito trem. Isso que era meia hora, são meio-dia.
Mas eu falei que eu sei que meu hora não dá tempo. E olha que nós falamos A minha superficialmente. expectativa estava grande. Pessoal, essa live vai ficar Vai gravada. render. Vai ficar gravada e é isso. E eu Enviem quero te para todas agradecer. as famílias que estão gestantes, que estão pensando em gestar. Eu acho que o ideal seria a gente começar a trabalhar esses conceitos antes da gestação, ou bem cedinho na gestação. Então, enviem para aquelas famílias que estão gestando, que estão pensando em gestar, que têm bebês pequenos, que estão normalizando certas situações, como oferecer telas ultraprocessados para bebês. Né? Então, envie Sim. para aquelas famílias para que elas possam ter esse entendimento, esse conhecimento. E é isso, é trazer a informação, né? Eu acho que é isso, é capacitar, muitas coisas as pessoas fazem porque não sabem fazer, né? O leite mesmo, essa amiga minha que eu dei o exemplo do Mucilon, falei, mas qual leite? Gente, tem leite sem química vendendo do ladinho de um do outro. É só ler rótulo, sabe? Tá ali. Não fui, não exportei leite sem química, não, né? Então, enfim, eu acho que no fundo é muito simples. É só a gente buscar um pouco de conhecimento, dar um pouco de trabalho e pensar que é um ser humano. É o futuro. Um ser humano em formação e um ser humano que está em pleno desenvolvimento. Isso. E é agora, né? Agora é importante, porque é um cérebro novinho, é um cérebro molinho, que tá ali doido para receber, tudo que você pôr para ele é aquilo, né? E aí é o que você espera, né? Quem você quer que seja o seu filho? Comece antes da gestação. Se não der, se foi uma gravidez inesperada, engravidou, vida nova, mudou tudo ali, né? Eu acho que a mensagem é essa, assim, né? Prevenção. É o que você pode fazer para você ter um filho saudável, globalmente falando. Físico, Saudável, mental. bem desenvolvido, feliz emocionalmente, competente socialmente. É Né? isso, é uma É isso. pessoa no mundo, né? Bia, eu te agradeço muito por você estar aqui, viu? Por você ter aceitado esse meu convite nessa altura do campeonato. Mas para falar sobre esse assunto que eu amo, pode me chamar 1000 vezes. Vai ficar salva, Ludmille, vai ficar salva. Vou salvar agora, nesse minuto. Me bota como coautora, que aí eu consigo compartilhar na minha página também. Sim, senhora. Um beijo, gratidão. Te Feliz amo. Natal, pessoal. Eu nem comentei, mas a minha roupa é de Natal. Não sei se vocês viram, vermelho Feliz e Natal, branco. feliz ano novo. Que 2024 seja um ano de muita paz, de muita saúde. Um ano menos mais lento um pouco, né? Para a gente poder aprender a dar uma desacelerada, a gente ter um pouco mais de tempo livre. Inclusive, é o meu assunto da semana que vem, é a gente aprender a dar pausas, a parar um pouco, tanto que isso é importante. Beijo, pessoal. Beijo. Tchau. Tchau. Bebê.